Vamos lá, vamos no pano fechado. Eu já fiz toda a costelinha de sapo, tá? Lado direito, lado esquerdo, tá todo feitinho. Como já foi falado, a gente faz até um ponto, uma carreira antes de começar a parede do nosso pano, tá? Que a gente chama a parede porque ele fica, ó, tipo um balãozinho, né? Então a gente coloca o biurro até a costelinha de sapo um ponto antes, que que a gente vai puxar de fora para dentro do pano aberto, fechado. Então vamos começar. Aqui o único que a gente fecha na parede são esses dois primeiros, tá? Eles têm os desenhos do zigue-zague. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse pique aqui tá lá na nossa apostila e tem esse aqui que é o ponto fechado e tem o ponto aberto que ele não tem desenho nenhum. Se for muito complicado para alguém fazer esse pano fechado nesse sentido aqui, ó, que a gente vem da esquerda para a direita, a pessoa pode pegar aquele outro pique que ele não tem nada e riscar, tá? É só riscar o contrário, em vez aqui, ó, da esquerda para a direita, você risca da direita para a esquerda. De repente, fique mais fácil a pessoa fazer ele na outra posição. Ele não vai modificar em nada o desenho aqui, só você vai ter ele na posição, né, que fica melhor para você segurar os biurros, para você manusear os biurros. Fica a critério da pessoa, tá? Mas na maioria das vezes a gente vai encontrar o zigue-zague assim, né? Mas não tem problema nenhum se for o contrário. Então aqui a gente vai fechar esse último ponto da costelinha de sapo. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vamos fechar. Cruzei o meio, cruzei as duas laterais, cruzei o meio de novo. Fiz aquela joguinho da velha, puxei e vou prender no ponto bem de cima do meu zigue-zague. Amarrei. Eu agora vou pegar esse que ficou na minha mão direita, ele vai virar meu guia. E esse guia, neste ponto aqui, eu não coxo mais, tá? Eu só vou coxar agora quando ele estiver vindo da costelinha de sapo, que é esse próximo aqui, ó. Esse eu não coxo, não pode esquecer, tá? Esse aqui eu coxo 3 vezes. 1, 2, 3. Amarrei, cruzei o meio, cruzei as laterais, cruzei o meio de novo e vou fechar meu pontinho aqui. Botei o alfinete para amarrar o meu ponto. Cruzei o meio, cruzei os dois do lado, cruzei o meio de novo e esse que ficou na minha direita eu vou guardar ele aqui, tá? Porque eu só vou pegar depois e vou seguir com o meu zigue-zague. Ó, o meu guia na minha mão direita. Esse aqui que ficou antes, né, que eu passei por ele antes, vou passar por ele também sem coxar. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma amarração, ó. Cruzei o meio, cruzei o outro lado, ó. Passei, ó, cruzei o meio. Na minha mão esquerda ficou por cima, então, ó, ele vai aqui por baixo. Esse aqui que ficou para trás, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o contrário. Ele foi por cima, vai por baixo, ó, tá vendo, ó? Eu fiz aquela amarraçãozinha do jogo da velha, ó.
eu fiz como se eu fosse fazer uma amarração, ó. Ó, cruzei o meio, cruzei os dois lados e passei. Agora eu não vou colocar alfinete, eu vou seguir com ele, largo ele aqui. Vou pegar o que tá vindo lá da costelinha de sapo que está no meu lado esquerdo. Então, ó, 1, 2, 3, cruzei. Esse eu não cruzo, que é o meu guia. Vou, amarro aqui, ó, cruzei o meio, cruzei as duas laterais. Agora eu coloco o alfinete. Coloco o alfinete no ponto e puxo para ele esticar o pontinho e vou fazer a amarração. Cruzo no meio, cruzo as laterais e amarro. Boto esse aqui, tá? Posso deixar ele aqui que ele não vai me atrapalhar. E venho, ó, com o meio de novo, ó, fazer de novo a amarração sem botar o alfinete, ó. Cruzei no meio, cruzei as duas laterais, passei. Agora eu pego esse que também ficou aqui para trás, ó. Faço a mesma coisa, ó. Cruzei no meio, cruzei dos lados, passei. O que que a gente tem que prestar atenção aqui? Quando eu cruzei esse daqui primeiro, eu tenho que estar prestando atenção, ó. Cruzei no meio, cruzei dos lados e fui. Então, eu tenho que prestar atenção nessa joguinho da velha aqui, ó. Quem tá por cima, quem tá por baixo. Aqui eu tenho que fazer a sequência, ó. Cruzei no meio, cruzei aqui, mas quem tá por cima vai por baixo. Quem tá por baixo vai por cima. Tá vendo que a linha tá passando, ó, uma por baixo, outra por cima, uma por baixo, outra por cima. É uma sequência. Então, eu vou seguir assim. E vou pegar esse que tá na minha lateral aqui, saindo da costela de sapo. 1, 2, 3. Cruzei no meio, cruzei as laterais, amarrei, porque tem um lugar do alfinetinho, ó. Botei o alfinetinho, amarrei, cruzei no meio, cruzei dos lados e foi. Vou voltar com o zigue-zague, ó. Sempre a mesma sequência, ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. Sempre a mesma sequência, ó. Cruzei no meio, cruzei as laterais, por cima, por baixo, por cima, ó. Cheguei já no meu, acho que terceiro. Vou lá no meu costela de sapo. 1, 2, 3. Cruzei no meio, cruzei as laterais e vou colocar meu alfinetinho, ó. Coloquei meu alfinetinho, vou puxar alfinetinho, não tem inclinadinho e tá repuxando, ó. Vou amarrar e vou voltar no meu zigue-zague, ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, passou. Sempre prestando atenção se eu tô com eles assim, ó, ele tem que estar assim aberto, ele não pode estar assim. Se tiver assim, muda meu ponto, ele tem que estar aqui. Vou pegar meu guia aqui que eu larguei, ó, por cima, por baixo, por cima, tá? Ó, tem mais 2 pares aqui, porque os pares que estão vindo de fora estão entrando para dentro do pano aberto, né? Então, fechado, perdão. Aí eu tenho que passar por eles todos, ó. Por cima, por baixo, passou. Ó, vem mais um, ó. Por cima, por baixo, passou. Agora eu vou pegar ele lá da auréola. 1, 2, 3. Amarrei por cima, por baixo. Passou. Acabando meus alfinetinhos aqui. Eu gosto de ter sempre um alfinetinho na almofada, gente. Eu já fico caçando ele aqui. Se eu for caçar aqui do lado, eu me perco.
Aí eu sempre deixo eles na almofada uma quantidade para eu pegando na almofada que eu acho mais rápido, ó. Cruzei no meio, cruzei os lados, passei. Lá vai eu, vamos seguindo. Sempre puxando para ajeitar, acertar as linhas na posição dela, ó, por baixo, por cima. Passei. Ó. Passei por baixo, por cima. Ó. Cruzei. 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 Chega lá na auréola de novo. Ó. 1, 2, 3. Cruzei do meio, cruzei os lados e vou botar o alfinetinho. Puxar sempre, puxar um pouquinho, ajeitando aqui para você ver o desenho, se tá certinho. Puxou, amarrou, ó. Cruzei no meio, cruzei as laterais, amarrei. Que eu preciso dar um pouquinho de linha no bilro, já tá mais curtinho. Vou no próximo, sempre abro um pouquinho assim para ver se é o da sequência. Cruzo no meio, cruzo as laterais, passei. Sequência, abri, ele tá certinho. Cruzo no meio, cruzo as laterais, passei. Pego o próximo, abro para ver se ele tá certinho. Cruzo no meio, cruzo nas laterais, passei. Abri, tá certinho, cruzo no meio, passei. Alfinete é só nas laterais do seu pano aberto. Peguei aqui, abri, tá certinho, cruzei no meio, cruzei os lados, passei. Esse aqui é o próximo. Cruzei no meio, cruzei a lateral, a outra lateral, passei. Ó, joguinho da velha ali, ó. Passei. Agora vou pegar o último da parte de cima que vem na auréola, ó. O último que tá vindo da auréola. O último da parte de cima desse lado direito. Coxo, 1, 2, 3. Cruzei no meio, cruzei as laterais, alfinete. Amarrei e vou seguir até do outro lado, onde eu vou chegar na metade do meu pano fechado. Abri para confirmar, tá na posição certa, cruzei o meio, cruzei os dois lados, seguiu. Abri, tá certinho, cruzei no meio, cruzei os lados, seguiu. Abri, tá certinho, cruzei do lado, cruzei nos meios, seguiu. Vou pegar aqui, confirmei que é ele mesmo, cruzei, lado, partiu. Aqui vou pegar, conferir, tava certinho, cruzei o meio, cruzei os lados, passei. Vou pegar o próximo. Cruzei o meio, cruzei o lado, passei. Último. O último que tá no pano, né? Cruzei no meio, cruzei, passei. Dá um pouquinho de linha aqui para ficar o tamanho dos outros. Cheguei no meu lado esquerdo, onde vem a auréola. Vou cruzar 3 vezes, 1, 2, 3. Cruzei no meio, cruzei dos lados, passei. Vou colocar o alfinetinho aqui e vou puxar para acertar, apertar meu pontinho e amarrar. Cruzei no meio, cruzei os lados, cheguei na minha metade do meu pano fechado. Agora eu arrumo ele aqui e tô com ele todo passadinho, certinho. E o que que eu fiz aqui, ó? O meu
Meu guia tá na minha mão, tá, gente? Ó, eu não larguei ele não para eu não perder. O que eu fiz? A parte de cima, eu trouxe os meus bilros de fora para dentro do meu pano fechado. Ó, eu fui incluindo e botando ele para dentro, fazendo uma teiazinha no meu pano fechado. Então, eu comecei aqui do menor, fui fazendo pequenininho para o maior. Por isso que foi aumentando a quantidade de bilro aqui, que eu vim fazendo meu zigue-zague do menor para o maior, trazendo os bilros de fora para dentro. Agora, a parte de baixo, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer do maior para o menor até fechar o pano fechado todo. Vou dar uma pausinha, porque o vídeo vai ficar muito grande, e retornar para fazer a parte de baixo.